Olá, eu sou o professor Wallace, sou professor de matemática. Essa aula é destinada aos alunos do nono ano. O tão almejado Teorema de Tales. Eu segurei muito essa aula, gente. É uma grande frustração para mim, porque essa aula tem um experimento muito legal que é possível, né, ser feito, e geralmente eu trabalho isso na sala de aula, esse experimento. Não muito bem na sala de aula, que a gente vai precisar ir para o sol para poder fazer e tal. Provar a veracidade, né, do Teorema de Tales. Porém, nós estamos vivendo no momento que as nossas aulas estão sendo remotas, e aí é uma grande frustração. Infelizmente não foi dessa vez, mas vou ensinar como é feito. De repente você consegue fazer aí com seu pai, com sua mãe, se você morar numa casa, né, diferente de mim. Eu moro num apartamento, não tem quintal, não tem como eu fazer, mas aí você pode reproduzir na sua casa, ou quem sabe no futuro, né, se a gente se vê novamente, aí não necessariamente no nono ano, mas, né, de repente no ensino médio, ou quem sabe até numa graduação, por que não, né? Quem sabe um dia. Gosto muito de vocês, então espero vê-los aí no futuro, e espero que não seja um futuro tão distante, tá bom? Vou falar um pouquinho hoje sobre o Teorema de Tales. Vou precisar sair da tela um pouquinho para que vocês acompanhem. Vou estar saindo, voltando, tá? Fique tranquilo aí. Então eu vou sair um pouquinho dessa tela aqui agora e a gente vai falar um pouquinho sobre o tão esperado Teorema de Tales. Como que começou esse Teorema de Tales? Na verdade foi um desafio, tá? Eu não estou desafiando vocês. Eu estou explicando como que foi feito essa situação. Na verdade, trata-se de um desafio que existiu de um rei, né, lá no Egito, por isso que é a foto da pirâmide, tá? Chamado Amasis. Era um faraó, né? Faraó do Egito. Dava lá naquela coisa toda. E acredito que ele não tinha muito o que fazer, né? Não existia Netflix naquela época, não existia atividade remota para ele estudar em casa e tal. E ele ficou admirando lá a paisagem e ele se encantou com uma pirâmide muito alta, muito alta, muito alta, e falou assim: nossa, qual é a altura dessa pirâmide? E pra gente, né, colocar a foto dela, é a pirâmide do faraó Kelps, que viveu antes desse Amasis aí, quase um pouco mais de uns séculos, né? E o professor de história talvez pode até conversar um pouco melhor sobre isso. E ele falou: nossa, que pirâmide alta, né? Como que eu vou medir esse negócio, né? Naquela época era muito precária a situação de medida. Hoje o satélite já dá altura e tal, mas em alguns casos a gente usa essa matemática por trás disso, tá? Eu vou explicar como que ela é feita até nos dias de hoje. A gente vai até falar de trigonometria e tal, mas isso é assunto para as outras aulas. Mas até a tecnologia que calcula ou estipula a altura aí de grandes construções tem um algoritmo aí que vai recorrer ao Teorema de Tales, tá bom? A matemática é a mesma até hoje. E ele falou: eu não vou conseguir calcular isso aqui, né? Estipular essa altura. E existia um outro homem, né? Chamado Tales. E ele faz essa proposta para esse matemático Tales, né? E Tales consegue determinar a altura dessa pirâmide, ele consegue calcular a altura dessa pirâmide mediante o comprimento da sua sombra. Como que ele fez isso? E é isso que eu vou explicar para vocês. Só que antes de eu explicar, não adianta esse vídeo, que isso é importante também. Eu vou falar um pouquinho do conceito histórico. Tá aqui uma estátua aí, uma foto de uma estátua, possivelmente como foi Tales, né? Não necessariamente que deve ter sido dessa forma, mas pode só para ilustrar, né? Foi feito bem depois dessa estátua. Depois eu converso com vocês. Tales, ele tinha esse nome de Tales de Mileto porque a cidade que ele nasceu era chamada de Mileto. Então, por exemplo, o Wallace, né? Existe mais de um Wallace no planeta Terra. Qual Wallace? O Wallace de São José, né? O Wallace de São José. Então era mais ou menos a mesma história, né? Ele nasceu em Mileto por volta de 624 ou 623 a.C., tá bom? Muito tempo atrás. Nós estamos em 2020. Imaginar 2000 em torno aí, muito tempo, hein? Bastante tempo. Foi antes de Cristo. Cristo daria 2020 anos. Soma mais 600, imaginar 620 aí, vai dar muita coisa, né? Faz muito tempo esse cara nasceu. Como eu falei, na cidade de Mileto, que na época pertencia à Grécia, né? Então era uma colônia grega, uma antiga colônia grega, e hoje pertence à Turquia, o território atual da Turquia. Bom, morreu lá em 548 a.C., 546 a.C., mais ou menos. Dá para ter uma precisão. Beleza?
Então esse território aqui, eu sei que eu entrei na frente, já vou sair, pertence hoje à Turquia, ok? Vou colocar aqui na frente de novo. Bom, como que ele fez isso? Vou até sair da tela de novo. Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês na prática, tá? Ele reparou o seguinte, que a sombra dos objetos expostos ao sol, de preferência no mesmo horário do dia, ela vai ter o seu comprimento proporcional. O que significa isso? Eu fiz um vídeo aí, pessoal do Smart, se vocês quiserem assistir, eu aconselho que assista, tá? Falando aí de regra de 3, aí eu falo um pouquinho de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcional. E a altura do objeto com a sua sombra, o comprimento desses dois, são diretamente proporcionais. Quanto maior o objeto, maior a sua sombra. Então, se eu tiver um objeto pequenininho, a sombra desse objeto exposto à luz do sol vai ser pequenininha. E se eu tiver um objeto grandão, obviamente essa sombra vai acompanhar a mesma proporção e vai ser grande. E é isso que eu queria mostrar para vocês, né? E aí ele percebeu o seguinte, que existe uma relação matemática, uma constante. E você pode fazer isso na sua casa. Vou até me devolver aqui a tela, de repente até me coloco um pouco maior aqui, ó. Olha para aqui, olha para mim, olha aqui nos meus olhos. O que a gente ia fazer, né? Eu ia levar vocês para o sol, vocês iam medir o comprimento da sua altura, ou se você já souber, você ia fazer uma tabelinha lá, altura e sombra. Comprimento da sombra. Você colocaria a sua altura, embaixo você colocaria o comprimento da sua sombra. Obviamente você não vai medir, você vai pedir para alguém medir para você. E no mesmo ponto, na mesma hora do dia, tem que ser na mesma hora do dia. Outro adolescente de tamanho diferente, por isso que é legal a sala de aula, bem diversa, né? Tem aluno grandão, aluno pequeno, não só no aspecto físico, mas no aspecto talvez emocional, cultural. A diversidade nos proporciona grandes oportunidades, né? E aí, o que você ia fazer? Olha aqui para os meus olhos, você pode fazer isso na sua casa, de repente, com seu pai, com seu amigo, não interessa. Ou com outro objeto, como o Thales fez. Você posiciona no mesmo lugar, mesma hora do dia, né? Um lugar que dê para você medir a sombra, não adianta pegar um pedaço do poste lá, um pedaço do muro. A sombra tem que estar no lugar livre. Uma pessoa de outra altura colocaria a altura e colocaria o comprimento da sombra. Se você dividir a sua altura pelo seu comprimento da sombra, você vai observar o seguinte, que a altura do seu amigo dividido pelo comprimento da sombra do seu amigo vai ser o mesmo número. Entendeu? E é isso que Thales descobriu, né? Thales ele descobriu que existia essa proporção, né? Esse coeficiente aí comum entre eles. E aí ele fez o quê? Ele coloca uma estaca no sol, que ele conhecia o valor, e mede o comprimento dela. E ele vai saber que essa divisão da altura do bastão pelo comprimento da sombra do bastão tem que ser o mesmo coeficiente da altura da pirâmide dividido pelo comprimento da pirâmide. Como que ele fez isso? Por que isso acontece? Isso que eu ia falar. Porque os raios solares que incidem por esses objetos, eles são paralelos, né? Se eu não lembro que é paralelo, dá uma fuçada aí no meu canal que tem alguma coisa falando aí das posições relativas de retas. Eles são paralelos, tá vendo aqui? Olha que legal, olha que bonitinho, tudo paralelo. E se eles são paralelos, vai formar um triângulo aqui, ó, 2 triângulos. Lembra lá no 8º ano que eu falei, né, da importância do estudo dos triângulos, né? Não só o triângulo, hoje também a circunferência também é um grande marco para matemática, né, principalmente na geometria, né? Tanto é que existe povos aí que até hoje veneram essas formas geométricas, tanto o círculo, né, a circunferência, quanto o triângulo, né? Porque pelo triângulo você consegue criar várias propriedades matemáticas. E lembra ano passado que a gente falou de semelhança aí de triângulos? Lembra o seguinte, ó, você tem os ângulos homólogos, eles são congruentes, olha, tá vendo aqui? Lembra que eu falei, grava na cabeça de vocês a palavra congruente, Prova Brasil. Nossa, eles gostam dessa palavra, não sei porquê. Ok? Congruente por quê? Eu tenho 90 graus aqui, eu tenho 90 graus aqui. O valor que eu tenho em ângulo aqui, em grau também tem aqui, tá? Então, esses 3 ângulos, eles vão ser todos congruentes. E aí, segue uma propriedade. Lembra lá? Significa que esses triângulos são semelhantes, ok? Beleza. Então, matematicamente, o que nós temos? A altura do bastão dividido pelo comprimento da sombra do bastão é igual à altura da pirâmide dividido pelo comprimento da sombra da pirâmide. Ou seja, a altura do seu colega dividido pela sombra dele é igual à sua altura dividido pelo comprimento da sua sombra.
ou de objetos, aí se você quiser fazer a brincadeira. Eu fiz uma experiência aqui esses dias em casa com um copo, mas não dá para eu poder fazer essa filmagem, tá bom? Filmar como que eu fiz aqui. Bom, só para continuar, o que vai acontecer aqui? Tá vendo o triângulo? Imagina que esse triângulo seja da pirâmide. Eu consigo sobrepor o triângulo menor, que seria do bastão, pela sombra dele. Né? Vou dar o nome aos segmentos de reta A, B, D e C. Ok? Opa, voltando lá. Dá um print aí na tela. Né? Salva aí essa imagem, importante para você, copia no seu caderno. É relação matemática, tá? E isso eu consigo resolver o seguinte. Repara o seguinte. 3 metros comprimento da sombra do bastão. 2 metros comprimento da sombra do... Aliás, comprimento da altura do bastão. 210 metros comprimento da sombra e a altura é a minha incógnita, que podia chamar de X, mas eu chamei de H. Ok? Beleza? Podemos continuar? Tá a nossa equação. Duas formas de você poder resolver isso aí. Tem uma setinha perdida, mas depois eu vejo o que aconteceu. Posso multiplicar os extremos aqui. 2 multiplicado por 210 tem que ser igual a 3 vezes H. Então aqui, ó, 3 vezes H igual a 2 vezes 210. Dobro de 210, 420. Tá multiplicando, passa para o outro lado e dividindo. 420 dividido por 3 tem, então, 140 metros. Essa barra aqui do PowerPoint está me atrapalhando. Beleza, tá aí, ó. Outra forma é usar essa mesma fração. 2 terços igual a H sobre 210. Que número multiplica o 3 para chegar em 210, gente? 3 vezes 7, 21, então é 70. Se eu multiplico embaixo por 70, em cima eu tenho que multiplicar por quem? Vocês viram isso? Fração equivalente. Por 70 também. E 2 vezes 70, 140 metros. Ok? É a altura dessa pirâmide. Bom, por que isso acontece? Porque os raios são paralelos. E aí repara o seguinte, que por esses segmentos eu tenho 2 segmentos paralelos, que é interceptado, vai passar, vai cortar, né, tangenciar ele ali, interceptado, que são transversais, tá? Que tá em amarelo aí na tela de vocês. Bom, isso aí eu posso dar continuidade na reta e vou formar sempre um triângulo, então eu encontro situações bem próximas, bem parecidas com essas dos feixes, tá? Tirei tinha um fundo branco ali, não sei o que aconteceu. E aí eu posso ter, então, A sobre B igual a X sobre Y. B sobre C, tá na tela de vocês, igual a Y sobre Z. Ou A sobre C igual a X sobre Z. Ok? Agora ficou colorido. Beleza, copia daqui. Na teoria, nada mais é. Deixa eu sair da tela para vocês conseguirem enxergar. Qual que é a frase, né, que o Teorema de Tales propõe aí? Os segmentos de reta formados sobre feixes de reta transversais, que é reta T e S, a um feixe de retas paralelos, que são esses que estão em preto, são proporcionais, né? Vai ter o mesmo coeficiente aí dessa divisão. Beleza? Gente, posso encerrar por aqui? Eu quero tirar esse negócio preto da tela aqui. Fica quieto, será que você sobe? Sumiu. Beleza? Pessoal, esse é o assunto da aula de hoje, tá? É um prazer imensurável trabalhar com vocês. Uma grande frustração de eu não poder levar vocês lá para fora, né, na parte da grama da escola, para a gente poder fazer essa medida e aquela coisa toda. Mas, quem sabe um dia, uma outra oportunidade. Quem sabe no ensino médio a gente se vê de novo, ou no ensino superior, né? Ou em outras situações da vida, né? Pesquisa eu não quero trabalhar, não. Eu amo sala de aula. Mas eu amo vocês também aí. Um forte abraço, né? Meu carinho vai ser sempre eterno para vocês. E não deixe de fazer as atividades aí do Google Forms, tá bom? Responda com amor e carinho aí todas as atividades aí. E qualquer dúvida, eu me coloco à disposição de vocês.